Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate com Alexandre Simões, com Emerson Romano e com Emerson Pansieri, que tem a informação, né, Pansieri? Acompanhou jogo treino do Cruzeiro na manhã de hoje, você atualizou há pouco, Cruzeiro vencendo o Itabirito por 2-1 e o primeiro esboço de time do Cruzeiro. Vou passar os nomes e o Pansieri explica na prática para você que está chegando agora o que pode ter sido esse Cruzeiro. Com Rafael Cabral, com Zé Ivaldo, com Neres e com Marlon. E aí vejamos se o Marlon, né, o Pansieri vai explicar. Zagueiro ou lateral, o William foi o cara da direita. Romero, Silva, Pereira, Matheus Pereira, Robert, Rafael Elias e Juan de Neno. Foi o time que começou. Na etapa seguinte, aliás, antes de falar do time da etapa seguinte, Pansieri, o Ian Lucas foi testado no meio campo, você disse, e também o Lucas Oliveira foi testado na vaga do Zé Ivaldo. Anderson Gasolina, Lucas Oliveira, depois Juan Santos, João Marcelo e Elibelton Palácios. Fernando Henrique Rodrigues, base, né? Assim como o Japa, que também jogou nessa segunda parte. João Pedro, outro base, Arthur Gomes e Rafa Silva. Ô Pansieri, as suas principais observações dentro da informação que você tem quanto à ideia de jogo do técnico Nicolás Larcamón com essas peças escolhidas, Pansieri? Vamos lá, até para colocar o campinho para quem está acompanhando no YouTube, enquanto isso eu vou falando para a turma do Radinho. A ideia, pelo menos a informação que a gente tem, que serão testes, né? Então hoje foi mais 4 tempos aí de 30 minutos. E a ideia é você ter ali o Marlon como uma espécie de defensor pelo lado esquerdo, já que o Cruzeiro não tem esse jogador hoje no elenco. Está à procura, inclusive foi um pedido do técnico Nicolás Larcamón. Então, para quem está acompanhando no YouTube, essa formação de defesa de William, Zé Ivaldo, Neres e Marlon, a saída ofensiva vai ser assim, né? Com o Marlon caminhando lá para frente. Mas na defesa vai ser Zé Ivaldo, Neres e Marlon. Pelo menos essa é a ideia. E aí tendo também o apoio do Lucas Silva, do Romero, sendo ali os homens, os volantes. O Robert pode ser colocado até do lado esquerdo e o Matheus Pereira mais pro lado direito. O Robert fazendo uma função inicial como se fosse um ala pela esquerda, né? E o Cruzeiro não tem o Kaique tá com a seleção brasileira pré-olímpica. Mas não tenho dúvidas, ô Cirilo, que quando o Kaique voltar, ele vai ocupar essa faixa do lado esquerdo de campo. Então o Cruzeiro vai ter o Marlon e vai ter o Kaique, que é especialista da posição. Então é um início de trabalho, né? Uma formação inicial do Cruzeiro com o Larcamón. Simões, é o que tem de melhor para esse começo? O Larcamón? Você pensaria algo de titular aí para o Cruzeiro nesse cenário também? Lembrando, né, a participação, como disse aí o nosso Emerson Pansieri, do Arthur Gomes na segunda parte. O Arthur seria um titular? É um cara que tá aí nessa segunda parte que poderia jogar? Como você enxerga? O que há de melhor no Cruzeiro para começar essa temporada, hein, Simões? Ô Cirilo, eu acho que de início, assim, né, eu acho que o Arthur Gomes e o próprio Gabriel Veron devem estar à frente do Robert, né? Para ser esse cara de lado, Falta esse zagueiro da esquerda. Falar em esquerda, eu fico imaginando o Palácios improvisado na lateral esquerda. Eu falei fora do ar, que imagina. Não, mas quem foi isso? Ele estava improvisado de esquerda. Ele tava o Gasolina na direita e o Palácio na esquerda, no time reserva. Não foi Como não. foi? Ali foi só a forma de colocar. Quem foi o esquerdo? Não, ali quem fez a atuação na esquerda foi o Robert. Não, na segunda parte. Eu tô vendo aqui uma formação. Na segunda parte eu não sei, mas o Palácio não foi não, gente. Na esquerda foi, na segunda parte. Eu tô vendo Anderson, Gasolina, Oliveira, depois o Juan, João Marcelo e Palácio. Eu não sei como tá, o Ramiro não participou, então ainda não tem condições, né? Eu sinto falta de mais uma pessoa ali no meio de campo, sabe? Um Ramiro, um Japa no lugar do Rafael Papagaio. Aí eu acho que o Cruzeiro fica mais equilibrado, porque com esse tipo de formação aí, o Matheus Pereira vai ter muita incumbência de marcação. Então, se ele tem essa incumbência de marcação, tá? Eu acho que perde muito da qualidade do Matheus Pereira e ela foi muito bem explorada naquelas 6 rodadas finais pelo Seabra e pelo Autuori, né? É um cara que realmente é diferenciado. Ele tem um poder de criação diferente. O Cruzeiro tendo um centroavante, o Dinino, e tendo jogadores como Arthur Gomes, que eu acho que deve ter um 2024 melhor, e o próprio Veron, eu acho que dar mais liberdade ao Pereira seria
interessante. Descobriu aí, Pansieri? É o Japa. O Japa foi que fez o lado esquerdo do... E o Palácios foi o quê? O Palácios, ele atuou como lateral pela direita. Não, O lateral direito foi o pode... Gasolina. Não, o Gasolina pode ter sido o zagueiro o Cruzeiro, da O formação, Palácios né? fez a função de zagueiro de um tá. tripé. Isso. E o Gasolina aberto Em da vez- direita. o- E na fez- esquerda foi o Japa. Fez uma Porque a formação... formação que está escrita aqui não é a formação que quer dizer, porque se for pelo que o Cruzeiro divulgou, Sim. no time, inclusive, principal, você acha que o esquema é de 4-4-2. E não Sim. é, na verdade, entendeu? Sim. Na prática, não é diferente. assim. É. Ô, Romano, é o que tem de melhor pra começar a temporada, o Larcamon? Eu acho que ele poderia dar uma testada em outro zagueiro por ali, liberando o Marlon pela esquerda. Porque é o seguinte, ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Tanto que essa formação que a gente está vendo aqui é justamente isso. Ele gosta de 3 zagueiros, ele puxa o Marlon ali como um terceiro zagueiro quando o Cruzeiro é atacado, libera o Marlon. Pelo menos a ideia que passou, né, que é a formação. Ele libera o Marlon quando tiver a bola. E aí o Lucas Romero é que faz uma cobertura por ali, mas está procurando um outro zagueiro. O engraçado é o seguinte, o Lucas Oliveira funcionou bem como um terceiro zagueiro quando o Pesolão utilizou. Ele poderia atuar por ali, mas nessa formação ele coloca o Marlon como um falso zagueiro. Quando for atacado, Marlon fecha ali como terceiro zagueiro. Quando for para atacar, vai ter que ter um pulmão gigantesco para poder jogar por ali. E lá na frente, o fato do Papagaio ter começado é porque é o seguinte, deve estar melhor fisicamente. Porque ali é o Arthur Gomes que vai jogar. Pelo menos essa é a ideia, até o Verón melhorar e etc e tal. E o próprio Rafa Silva pode jogar ali com o Dineno na frente. Ô, Cirilo, Oi. só falando que esse jogo treina o gol do Brian, é aquele Brian ex-Cruzeiro mesmo. Lateral esquerdo? É, Eu vi aqui reserva nas dele. redes do Taberito, foi um golaço de longe. Um Praia chutaço de longe. jogou, foi base do América e jogou profissional E jogou pelo no Cruzeiro. Jogou? Não, jogou profissional no América. No América também. Também. Aí foi emprestado ao Benfica B, não ficou, voltou pro América. Aí depois do América foi pro Cruzeiro. E aí E, se não me engano, o primeiro clássico que o América ganhou do Atlético no Novo Independência tem um golaço dele nesse Tem, jogo. no meio E da no rua. meio da rua. Parecido com o gol que ele fez hoje. Eu só acho, não sei se o Romano concorda comigo, viu, Romano? Eu acho que o Cruzeiro 2024 precisa começar tendo pensado no Matheus Pereira. Eu acho que é o jogador mais diferente que o time tem. Hoje tecnicamente, é o jogador diferenciado do Isso. Cruzeiro. Então eu acho que assim, dar liberdade ao Matheus Pereira, eu acho que é o ponto de partida do Cruzeiro. Eu tenho essa expectativa quanto a posicionamento, Romano, porque tava meio travado o Matheus Pereira no começo da sua participação no Cruzeiro, porque ele tava como meia-direita ou ponta-direita. E aí, pra reta final, quando ele começou a se destacar, pode pegar qualquer mapa de calor aí nesses sites de análise de futebol aí. Quando o Pereira começa a se destacar, foi quando ele passou a ter mais liberdade para circular. Espero que seja esse Matheus Pereira que vai começar o ano pelo Cruzeiro. Pelo menos, dos times, né, que a gente deu uma estudada no Larcamon, é isso. Ele dá essa liberdade. Mas a gente tem que... Tem alguns atenuantes com relação ao Matheus. Matheus não fez pré-temporada, ele chegou no meio da temporada aqui e logo no segundo jogo dele ele sofreu uma lesão, foi a pior lesão da carreira fora, dele, né? ficou muito tempo fora. Então isso pesa. Agora não, agora a expectativa é ele fazendo a bela pré-temporada junto com os demais jogadores, qual vai ser o rendimento dele com a camisa do Cruzeiro.